Meu estimado amigo, você já ficou cativado pela notável história da sobrevivência do apóstolo João após ser submetido a óleo fervente? É uma narrativa repleta de mistério e maravilha, que ecoa pelos anais do cristianismo primitivo como um testemunho do poder da fé e da intervenção divina. Junte-se a mim enquanto embarcamos em uma jornada pela vida extraordinária de João, o discípulo amado, e desvendamos os eventos surpreendentes que levaram à sua libertação milagrosa da beira da morte. Na movimentada vila de pescadores de Betsaida, situada às margens do Mar da Galileia, um jovem chamado João foi chamado para uma vida de discipulado por ninguém menos que o próprio Jesus Cristo. Ao lado de seu irmão Tiago e de seus companheiros pescadores, João estava consertando suas redes quando Jesus se aproximou deles com um convite simples, mas profundo: seguem-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Sem hesitação, John e seu irmão James deixaram para trás suas redes e seus meios de subsistência para seguir aquele que se tornaria seu professor, mentor e, em última análise, seu Senhor e Salvador. A partir daquele momento, a vida de João mudou para sempre quando ele embarcou numa jornada de discipulado que o levaria ao cerne do plano redentor de Deus para a humanidade. Ao caminhar ao lado de Jesus durante o seu ministério terreno, João testemunhou inúmeros milagres e ensinamentos profundos que moldariam a sua compreensão da fé e do discipulado. Desde a alimentação dos 5.000 até o acalmar do mar tempestuoso, João maravilhou-se com o poder e a autoridade demonstrados por seu mestre. Contudo, não foram apenas os milagres que deixaram uma impressão indelével no coração de João, foram também os momentos íntimos compartilhados com Jesus, as conversas noturnas, os ensinamentos particulares e os momentos tranquilos de oração. Nestes momentos, João passou a amar Jesus não apenas como seu professor e líder, mas também como seu amigo mais querido. E ao ouvir as palavras de sabedoria e graça de Jesus, a fé de João se aprofundou, lançando as bases para o seu futuro papel como pilar da igreja cristã primitiva. Um dos momentos mais comoventes da jornada de João com Jesus foi a última ceia, uma ocasião solene em que Jesus compartilhou uma refeição final com seus discípulos antes de sua traição e crucificação. Foi durante esta reunião íntima que Jesus lavou humildemente os pés dos seus discípulos, demonstrando o amor altruísta e o coração de servo que caracterizariam o seu ministério. João, sentado à mesa com os seus companheiros discípulos, testemunhou esta poderosa demonstração de humildade e graça, que deixou uma impressão duradoura no seu coração. Após a última ceia, Jesus retirou-se para o jardim do Getsemane para orar, lutando com o peso do sacrifício iminente que em breve faria em nome da humanidade. João, juntamente com Pedro e Tiago, acompanharam Jesus ao jardim, onde testemunharam a sua agonia e rezaram ao lado dele em solidariedade. Este momento crucial ressaltou a profundidade do compromisso de João com Jesus, enquanto ele permaneceu ao seu lado durante a hora mais sombria, pronto para segui-lo até os confins da terra. À medida que os acontecimentos da traição, julgamento e crucificação de Jesus se desenrolavam, João permaneceu ao pé da cruz, prestando testemunho do sofrimento e sacrifício inimagináveis do seu amado professor e amigo. Apesar da agonia e do desespero do momento, João permaneceu firme em sua devoção, oferecendo conforto e apoio à mãe de Jesus, Maria, ao confiá-la aos cuidados de João. No meio das trevas e da morte, João agarrou-se à promessa da ressurreição, acreditando no poder de Deus para vencer até mesmo a sepultura. E quando Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia, vitorioso sobre o pecado e a morte, a fé de João foi reafirmada e sua alegria foi completada. A partir daquele momento, a vida de João foi transformada para sempre pela realidade de Cristo ressuscitado, e ele se dedicou de todo o coração a espalhar a mensagem de salvação a todos os que quisessem ouvi-la. Na verdade, a sobrevivência milagrosa de João serve como um poderoso lembrete da proteção e providência divina que acompanha aqueles que andam na fé. Ao refletirmos sobre sua incrível jornada, vamos extrair força de seu exemplo e ter coragem no conhecimento de que não provações ou dificuldades podem nos separar do amor de Deus, pois assim como João saiu ileso do óleo fervente, nós também podemos sair vitoriosos das provações que enfrentamos em nossas próprias vidas. Sua história se desenrola no cenário do cristianismo primitivo, numa época em que o Império Romano procurava suprimir o movimento florescente. Nascido em uma família humilde na província da Galileia, John cresceu em meio às paisagens acidentadas e aos mercados movimentados de sua cidade natal. Mal sabia ele que sua vida logo se cruzaria com a do filho de um carpinteiro que mudaria o curso da história. O chamado de João ao discipulado veio inesperadamente, quando ele e seu irmão Tiago lançavam as redes no mar da Galileia. Jesus, um rabino carismático de Nazaré, dirigiu-se a eles com um convite simples, mas profundo: seguem-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Com um sentimento de admiração e admiração, João e Tiago deixaram para trás suas redes e seu sustento para seguir aquele que se tornaria seu professor, mentor e, por fim, seu Senhor e Salvador.
Ao caminhar ao lado de Jesus durante o seu ministério terreno, João testemunhou inúmeros milagres e ensinamentos profundos que moldariam a sua compreensão da fé e do discipulado. Desde a alimentação dos 5.000 até o acalmar do mar tempestuoso, João maravilhou-se com o poder e a autoridade demonstrados por seu mestre. Contudo, não foram apenas os milagres que deixaram uma impressão indelével no coração de João, foram também os momentos íntimos compartilhados com Jesus, as conversas noturnas, os ensinamentos particulares e os momentos tranquilos de oração. Um dos momentos mais comoventes da jornada de João com Jesus foi a última ceia, uma ocasião solene em que Jesus partilhou uma última refeição com os seus discípulos antes da sua traição e crucificação. João, sentado à mesa com os seus companheiros discípulos, testemunhou esta poderosa demonstração de humildade e graça, que deixou uma impressão duradoura no seu coração. Após a última ceia, Jesus retirou-se para o jardim do Getsêmani para orar, lutando com o peso do sacrifício iminente que em breve faria em nome da humanidade. João, juntamente com Pedro e Tiago, acompanharam Jesus ao jardim, onde testemunharam a sua agonia e rezaram ao lado dele em solidariedade. Este momento crucial ressaltou a profundidade do compromisso de João com Jesus, enquanto ele permaneceu ao seu lado durante a hora mais sombria, pronto para segui-lo até os confins da terra. À medida que os acontecimentos da traição, julgamento e crucificação de Jesus se desenrolavam, João permaneceu ao pé da cruz, prestando testemunho do sofrimento e sacrifício inimagináveis do seu amado professor e amigo. Apesar da agonia e do desespero do momento, João permaneceu firme em sua devoção, oferecendo conforto e apoio à mãe de Jesus, Maria, ao confiá-la aos cuidados de João. No meio das trevas e da morte, João agarrou-se à promessa da ressurreição, acreditando no poder de Deus para vencer até mesmo a sepultura. E quando Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia, vitorioso sobre o pecado e a morte, a fé de João foi reafirmada e sua alegria foi completada. A partir daquele momento, a vida de João foi transformada para sempre pela realidade de Cristo ressuscitado, e ele se dedicou de todo o coração a espalhar a mensagem de salvação a todos os que quisessem ouvi-la. E assim, ao despedirmos-nos do apóstolo João e da sua notável viagem, demos graças pela marca indelével que ele deixou na tapeçaria da história cristã. Mas a história de John não termina com a sua sobrevivência milagrosa. A sua influência estende-se muito além das páginas da história, moldando o curso do cristianismo nos séculos vindouros. Desde a sua relação íntima com Jesus Cristo até a sua ousada proclamação do Evangelho, a vida de João serve como um farol de esperança e inspiração para os crentes de todo o mundo. Seus escritos continuam a iluminar o caminho da fé e a nos guiar pelas complexidades da vida, oferecendo conforto, sabedoria e encorajamento a todos que buscam seguir os passos do discípulo amado. E assim, ao nos despedirmos do apóstolo João e da sua notável jornada, levemos o seu legado nos nossos corações e mentes, lembrando-nos do poder duradouro da fé e da graça ilimitada do nosso Pai Celestial. Que nós, como João, permaneçamos firmes na nossa devoção a Cristo, confiando na sua promessa de nunca nos deixar nem nos abandonar. E que a história da sobrevivência milagrosa de João sirva de testemunho da fidelidade de Deus, que zela pelos seus filhos com amor inabalável e proteção infalível. Ao pôr do sol no nosso caminho através da vida do apóstolo João, demos graças pela marca indelével que ele deixou na tapeçaria da história cristã. A sua coragem, a sua fé e o seu compromisso inabalável com Cristo continuam a inspirar os crentes de todas as gerações, lembrando-nos que nenhum obstáculo é demasiado grande e nenhuma provação é demasiado assustadora para aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. E assim, ao levarmos adiante a tocha da fé que nos foi transmitida por João e pelos primeiros discípulos, que possamos fazê-lo com ousadia, com humildade e com a certeza de que o Deus que sustentou João através do óleo fervente é o mesmo Deus que nos sustenta em todas as provações e tribulações que possamos enfrentar. Amém.